Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Liturgia e Vida. Hoje vamos explorar algo que é central em como a gente vive. A ligação entre o nosso entendimento espiritual e como a gente trata o próximo, sabe? Isso mesmo. Na liturgia da sexta-feira da terceira semana da Quaresma. A gente tem 3 textos da Sagrada Escritura para explorar juntos. Primeiro, um chamado poderoso à conversão do profeta Oséias, capítulo 14, versículos 2 a 10. Depois a gente vai dar uma olhada no Salmo 80, que às vezes é conhecido como Salmo 81. Legal. E por fim, a gente vai considerar aquela conversa super direta e perspicaz entre Jesus e um escriba no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. É isso aí. O nosso objetivo nesse mergulho profundo é entender como esses textos, mesmo sendo antigos, podem oferecer para a gente uma orientação muito real e aplicável hoje em dia. Como essas palavras podem nos ajudar a construir relacionamentos mais fortes, mais amorosos e aprofundar nossa conexão com o que é realmente importante na vida, né? Sem dúvida. Então vamos começar desvendando o que Osés tem a dizer. Em Oséias tem aquele convite claro e urgente ao povo de Israel. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, pois tu caíste por causa da tua iniquidade. É uma declaração muito direta de que as dificuldades deles, os erros, foram resultado de se afastarem de Deus. Mas não termina aí. O que vem depois é aquela promessa linda de cura e amor incondicional. Eu sararei a sua infidelidade, eu os amarei generosamente, pois a minha ira se desviou deles. Ele usa umas imagens incríveis, tipo ser como o orvalho que dá vida, sabe? Para que Israel floresça e crie raízes profundas. Me chama a atenção como, mesmo Oséias falando para uma comunidade específica há milhares de anos, a mensagem central ressoa muito forte para a gente hoje em dia, né? Todos nós temos aqueles momentos em que a gente sente que se desviou, seja por maus hábitos, guardando ressentimentos, ou simplesmente fazendo escolhas que não se alinham com os nossos valores. O que Osés oferece é aquele senso de esperança duradouro de que nunca é tarde demais para encontrar o caminho de volta, né? Sim. E já que a gente está no tempo da Quaresma, parece um momento especialmente propício para considerar essa jornada de retorno. Com certeza. A essência da mensagem de Oséias é sobre se afastar ativamente daquilo que nos afasta da graça e escolher intencionalmente uma vida que é centrada no que realmente importa. E a imagem que ele usa de Deus nos recebendo de braços abertos é tão poderosa e reconfortante quando a gente pensa em fazer aquele esforço sincero para voltar, né? Provoca uma autorreflexão real, né? Enquanto você está ouvindo isso, que áreas da sua vida poderiam se beneficiar de um retorno consciente às suas crenças fundamentais, aquilo que te dá um senso de propósito e de base espiritual, né? É algo para se pensar. Agora, quando a gente vai para os Salmos, o Salmo 80 parece ecoar esse chamado retorno de uma forma bem pessoal. Sim, é quase como ouvir a própria voz de Deus dizendo: escuta, meu povo, pois eu sou teu Deus. Tem aquela sensação de um anseio profundo, como um pai amoroso estendendo a mão para um filho que se perdeu no caminho. O Salmo transmite tanto a tristeza de Deus pela nossa infidelidade, quanto uma alegria profunda com a possibilidade da gente se voltar. O que me marca nesse salmo é o lembrete de que as nossas lutas, os nossos sentimentos de estar perdido, não são algo que Deus se alegra, né? O desejo por trás é sempre pelo nosso bem, para a gente voltar para um lugar de plenitude. Faz a gente pensar em quantas vezes a gente tenta resolver as coisas sozinho, confiando na nossa força limitada e talvez esquecendo daquela conexão mais profunda. O Salmo apresenta Deus como a fonte última de vida e amor. Isso levanta uma questão bem importante para a gente. Será que a gente está realmente ancorando as nossas decisões, a nossa vida nas nossas crenças mais profundas? Ou a gente é movido muitas vezes pelos nossos desejos imediatos, pela nossa vontade, e aí talvez busca explicações externas quando as coisas não saem como a gente esperava. O convite do Salmo é para voltar com humildade, com confiança, permitir que uma sabedoria maior ilumine as nossas escolhas e nos sustente. É uma mudança de perspectiva, né? Sair daquela sensação enraizada de autossuficiência e reconhecer uma fonte mais profunda de força de orientação. Agora, vamos mudar o nosso foco para o Evangelho de Marcos e aquela pergunta crucial sobre o maior mandamento. É aqui que a aplicação prática do nosso amor a Deus entra em foco total. Um escriba se aproxima de Jesus e pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? A resposta de Jesus é tão clara e direta. O primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O que é tão significativo aqui é como Jesus não responde com apenas um mandamento. Ele conecta os dois imediatamente, né? Sim. Ele está enfatizando que não são ideias separadas ou concorrentes. Elas estão
intrinsecamente ligados, né? Não é escolher um ou outro. O amor verdadeiro a Deus não é só um conceito abstrato ou um conjunto de práticas religiosas feitas isoladamente. Ele tem que se expressar em como interagimos, como cuidamos das pessoas ao nosso redor. Exatamente. Esse amor não é só um sentimento, uma emoção. É uma escolha ativa e contínua que precisa se manifestar em ações concretas. Isso representa um desafio real, especialmente num mundo que muitas vezes parece priorizar o ganho individual e pode parecer meio indiferente às necessidades dos outros. E faz a gente pensar, né, que atos específicos de gentileza, de generosidade, a gente pode se comprometer a fazer, mesmo nos próximos dias, sem esperar nada em troca. Muitas vezes é nesses atos altruístas que esse amor realmente se torna visível. Verdade. Mas também é crucial lembrar que amar a Deus de todo o nosso ser, como Jesus descreve, envolve aquele compromisso diário com a oração em buscar entender e viver os seus ensinamentos. É mais do que uma adesão superficial a rituais religiosos. O que é especialmente perspicaz nessa passagem do Evangelho é como ela destaca que o nosso amor a Deus se reflete na coerência da nossa vida, nas nossas ações do dia a dia, em como servimos aos outros. As nossas interações com o próximo se tornam uma medida tangível da nossa relação com o divino. E aí, isso nos leva a pensar em como tudo isso se aplica à nossa vida agora, né? A gente está falando sobre esse chamado a conversão, essa ênfase em amar a Deus e ao próximo, mas e todas as distrações, as prioridades concorrentes que a gente enfrenta no mundo moderno? O conceito de corações divididos parece incrivelmente relevante hoje em dia, né? É. É tão fácil a gente se ver puxado em direções diferentes. O nosso desejo de se conectar com algo mais profundo, com Deus versus a força poderosa do que a gente pode chamar de ídolos modernos. Cara, Não são necessariamente estátuas físicas, mas podem ser coisas como a busca incessante por sucesso mundano, segurança financeira como objetivo final, obsessão com a nossa imagem, ou até mesmo a necessidade constante de validação pelas redes sociais. É como se a gente pudesse se prender tanto na busca por status, em acumular curtidas e seguidores, ou no ciclo interminável do consumismo, sempre querendo a próxima novidade. É como se a gente estivesse tentando preencher um vazio com coisas que, no final das contas, não trazem satisfação duradoura. E é exatamente aí que um período como a Quaresma nos oferece uma oportunidade valiosa. Verdade. Uma chance de realmente identificar esses ídolos modernos e reconhecer a nossa necessidade fundamental e dependência de um amor que é verdadeiramente incondicional. É um tempo para simplificar, para se desapegar intencionalmente daquelas coisas que podem dominar tão facilmente os nossos pensamentos do nosso coração. É impressionante também como Jesus pega esse conjunto vasto e complexo de leis religiosas e resume tudo nessa instrução central. Amar a Deus e amar ao próximo. É quase como se ele dissesse, se vocês acertarem essas duas coisas, todo o resto vai se encaixar naturalmente. Exatamente. Todo o comportamento ético, todas as ações que contribuem para o bem, realmente se originam de viver esses dois mandamentos fundamentais. Se a gente realmente ama Deus e ao nosso próximo, então princípios como justiça, igualdade, compaixão se tornam um modo natural de agir no mundo. E essa ideia de amar o próximo se estende além de apenas suprir as suas necessidades físicas imediatas, né? Também engloba reconhecer a sua necessidade de conexão, de um senso de pertencimento, de significado e propósito na vida e de simples bondade humana. Que um ponto bem interessante para considerar é o potencial que as comunidades têm de serem muito ativas em fazer boas obras, mas talvez carentes de conexão pessoal genuína, de verdadeira companhia entre os seus membros. É a diferença entre apenas prestar um serviço e estar realmente presente um para o outro com o outro. Que tão onde fecha essa lacuna, né? Como a gente sai do entendimento desses princípios para realmente incorporar esse tipo de amor integral no nosso dia a dia. Quais são algumas maneiras concretas de a gente se reconectar com esse senso profundo de amor? A jornada, como muitas tradições espirituais enfatizam, começa com oração. Com uma conversão sincera do nosso coração e um compromisso contínuo com o crescimento e a mudança. Confessar onde a gente errou e pedir um espírito renovado, um coração mais aberto ao amor. A oração realmente se torna aquela linha de vida essencial, né? Uma fonte de força para resistir às tentações, para realmente entender o que está sendo pedido da gente, no final das contas, para nos moldar em indivíduos mais amorosos. Com certeza. Cultivar momentos de reflexão silenciosa, se conectar com as escrituras, ter um diálogo autêntico com aquilo que a gente entende como divino no nosso dia a dia é tão importante. Um tempo como a Quaresma nos chama especificamente para examinar a nossa vida mais de perto, para identificar áreas onde a gente precisa mudar. Talvez buscar perdão, abandonar hábitos que nos prejudicam ou prejudicam os outros e reservar mais tempo intencionalmente para oração, para contemplação. E nem sempre precisa ser aquelas grandes mudanças radicais, né? Às vezes os passos mais impactantes são os menores. Um esforço consciente para se reconciliar com alguém com quem a gente teve um desentendimento, uma escolha deliberada de liberar um ressentimento antigo. Exatamente.
É também sobre desenvolver um nível mais profundo de escuta atenta. Não só aquilo que a gente entende como a voz de Deus através das escrituras, nos momentos de silêncio, mas também nas pessoas nas nossas vidas. A gente está realmente ouvindo o que elas estão comunicando, tanto pelas palavras quanto pelas ações. E num nível bem prático, envolve dar uma olhada nas nossas atitudes do dia a dia. A gente está interagindo com os outros, com respeito, com empatia. A gente está se esforçando para encontrar soluções éticas no nosso trabalho, nas nossas interações com o mundo ao nosso redor. E a partir daí a gente parte para as expressões tangíveis de amor em ação. Talvez oferecer ajuda a um vizinho que precisa, apoiar uma causa que se alinha com os nossos valores de compaixão e justiça, ou simplesmente oferecer um ouvido atento para alguém que está passando por um momento difícil. Essas são as maneiras de tornar aquela ideia abstrata de amor algo real, presente no mundo. Isso nos leva à ideia de como esse tipo de amor abrangente tem o poder de transformar, né? Como a fé que a gente carrega pode realmente mudar a nossa vida através dessas ações concretas. É realmente sobre ser praticantes do amor, não apenas ouvintes ou pensadores. É sobre pegar a compreensão desses mandamentos centrais e traduzi-los nas nossas interações diárias e nas escolhas que a gente faz. Pensando de volta naquele tema do retorno, da conversão, faz a gente pensar em como o perdão que a gente recebe pode nos inspirar a buscar reconciliação nas nossas próprias famílias, dentro das nossas comunidades. E considerando o chamado à escuta, como isso se parece na prática nas nossas vidas profissionais? Como as nossas crenças mais profundas influenciam a maneira como a gente se comporta no trabalho, como a gente interage com os nossos colegas? E numa escala maior, quando a gente olha para as desigualdades sociais, para as divisões que existem, como a gente vive esse mandamento de amar o próximo? Não é só sobre atos individuais de bondade, mas também sobre se engajar com as questões mais amplas da nossa sociedade de uma forma que reflita esses valores centrais. Isso se conecta com a ideia de trabalhar ativamente para criar uma sociedade que realmente reflita aqueles princípios de amor e compaixão, defendendo a dignidade e o bem-estar de todos. Então a gente vai chegando ao final desse nosso mergulho profundo. A principal lição parece ser essa conexão muito profunda e inquebrável entre como a gente se relaciona com aquilo que a gente acredita como divino e como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, né? Sim. Não é só um ponto filosófico, tem implicações muito reais e práticas para como a gente vive a nossa vida dia após dia. Com certeza. É um convite constante para permitir que o nosso entendimento do amor por algo maior ilumine e molde a forma como a gente trata todos que cruzam o nosso caminho. E reconhecer que as nossas interações com os outros são, de uma maneira muito real, um reflexo da nossa vida interior. Considerando essa conexão profunda entre amar a Deus e amar ao próximo, qual é um passo pequeno e concreto que você, nosso ouvinte, poderia dar hoje para fortalecer essas duas conexões na sua vida? Com certeza é uma pergunta para levar com você ao longo do seu dia. A gente te convida a continuar refletindo sobre esses temas e a considerar como eles se manifestam na sua realidade, nas suas circunstâncias. Sempre há mais para descobrir, mais para viver nessa jornada contínua do amor. E não se esqueçam de deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam da nossa conversa. É isso aí. Até a próxima.